importante também. Muito importante, claro. Muito obrigada. E depois nós vamos de novo divulgar o seu blog, tá bom? No final. Agora a pergunta é do Eugênio para o Ronilson. É o seguinte: lixo eletrônico, ele coloca assim, como dar fim a isso? Como você atua na prática com o tal lixo eletrônico? É a pergunta dele. Bom, primeiramente, eu queria colocar só que lixo, você usar um computador, ele não te contamina, tá certo? Você carregar ele não vai te contaminar. Ele passa a contaminar se você destiná-lo incorretamente. Então, todo o segredo do resíduo eletroeletrônico, eu fui chamar de resíduo eletroeletrônico do que lixo eletrônico, está na hora da destinação. O que fazer com isso? A grande dificuldade é que hoje não existe um sistema de política pública, ou não existe pontos de coleta onde a pessoa física que utiliza isso possa descartar corretamente. Então, nós atuamos com empresas, dando a destinação correta para os resíduos eletroeletrônicos delas, mas criando essas oportunidades, projetos com ONGs, com prefeituras, para possibilitar a pessoa física ou munícipe a destinar isso corretamente. E na prática nós fazemos aquilo que a Política Nacional do Resíduo Sólido chama de manufatura reversa, que é toda a descaracterização desses resíduos, a desmontagem dele e a separação por tipologia de material. Aí cada material vai para a sua devida reciclagem. Por exemplo, o seu notebook, se nós desmontarmos ele, ele vai ter plástico, ele vai ter alumínio, ele vai ter um pouco de ferro, ele vai ter um pouco de cabo e ele vai ter uma placa eletrônica. Então, ferro hoje tem fundições enormes no Brasil que fazem a reciclagem e isso volta a ser matéria-prima. O alumínio é a mesma coisa, os cabos de cobre é a mesma coisa, o plástico é a mesma coisa, todos eles são passíveis de ser reciclados. E as placas eletrônicas hoje elas são exportadas para uma usina num país de primeiro mundo que faz a reciclagem de pelo menos 17 metais que existem dentro das placas, tanto metais preciosos como metais pesados, que são os que contaminam o meio ambiente e provocam danos à nossa saúde. Então, hoje 98% a 99% do lixo eletrônico é passível de ser reciclado. Então, tem como fazer, é só o fato de eu destinar isso corretamente. Então tá, então vamos aqui à prática. Como é que eu destino, eu pessoalmente, Tereza, a Aninha, o Márcio, todos os internautas, enfim, as pessoas, como é que elas destinam esse lixo? Porque eu acho que essa é a preocupação. A gente fala e, de repente, é lindo, vamos reciclar, mas aí a gente não sabe como fazer, porque não é uma coisa bem divulgada. Então vamos lá, eu tenho um notebook bem velhinho de, 10 anos atrás, que realmente não me serve mais, e não serve para mais ninguém. Como é que eu destino ele? Olha, você vai ter que me ligar, porque hoje na cidade de São Paulo não existe tantos pontos de coleta. Essa é a dificuldade. É difícil. Porque hoje, por exemplo, a minha empresa está no extremo leste de São Paulo. Sim. Liga uma pessoa do extremo sul, Capão Redondo, falando, complicado. Eu tenho um celular. Como é que eu vou fazer essa parte logística de ir até lá buscar? Claro. Então o ideal seria que tivesse pontos de coleta, onde a população não precisaria ter um caminhão como a coleta normal, passando todo dia, porque senão não é um resíduo que eu gero todo dia. Entendi. É um resíduo que é pontual. Então se houvesse ponto de coleta, a gente já fez o teste, a população sairia de casa e iria lá levar. Com certeza. Então hoje eu tenho em várias cidades pontos de coleta, nós participamos, realizamos mutirões para coleta disso. Em São Paulo é mais difícil, pelo tamanho da cidade, pela parte logística, mas existe alguns pontos de coleta aqui na cidade de São Paulo. Ou há a possibilidade também da gente ir até a sua casa recolher, mas aí precisaria ligar e formar todos esses trâmites. O sonho é que cada cidade estabeleça pontos de coleta para a sua população, tá certo? Mas isso, infelizmente, nós estamos longe ainda. Mas tem crescido, e tem crescido bastante. Certo. Tá certo? Hoje, só a nossa empresa, a gente trabalha com cerca de 60 a 80 toneladas de resíduos eletroeletrônicos mês, que saíram do meio ambiente, que deixaram de ser mal destinados. Então, isso tem crescido. Então, é muito importante, primeiro, esse espaço e a conscientização. E aí essa dúvida, o que eu posso fazer? Porque essa dúvida gera pressão também. Eu tenho em casa, todo mundo tem em casa um celular, pilha, não sabe o que fazer com isso. Pelo menos já tem a consciência que isso não pode ir para o lixo comum. Tá certo? Agora criar uma pressão, a gente precisa de pontos de coleta, a gente precisa de soluções. A gente está trabalhando em cima de soluções. Estamos trabalhando vários projetos na cidade de São Paulo para nós termos pontos de coleta aqui. Mas isso requer tempo, requer disponibilidade de recursos. Eu queria só acrescentar um dado, porque como a gente fala em comunicação, né? Recentemente foi criado um site que é o Ilixo, né? Que assim, a comunicação funciona também para esse propósito, você poder educar e prestar serviços para a comunidade, né?
Então, é uma forma de consulta também, que por meio do CEP, né, a pessoa coloca e vê se na proximidade da casa dela tem algum ponto de coleta. Um ponto de coleta. Acho que é bem útil também. Vamos repetir, eu vou anotar aqui para os internautas. .org, né? É lixo.org. É elixo.org.br, né? Faz alguns meses e tem uma parceria até com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né? Que dá um apoio para essa iniciativa, né? E a USP, né? Também criou um espaço, né? Um galpão, né? Criou o CEDIR, que é o Centro de Processamento. Eles trabalham com os resíduos eletroeletrônicos. A pessoa física pode ir lá e marcar um horário e levar os seus resíduos eletroeletrônicos lá. Você precisa ligar primeiro e marcar, porque eles têm um galpão pequeno para o volume que é gerado, que a população precisa dessa saída. E aí lá eles vão tentar tanto reutilizar aquilo que pode ser para a inclusão digital, como destinar aquilo que não dá mais para ser reutilizado, destinar corretamente. Então, na verdade, é um passo de formiguinha, né? Mas acho que o mais interessante na comunicação, né? O Ronilson, ele também tem um papel educativo, né? Que ele não comentou aqui, que eu achei muito interessante quando ele contou um pouco da história dele. Ele leva, né, para algumas escolas, algumas parcerias, essa pergunta que você fez. Como fazer? Isso. Né? Então, quando a gente trabalha com municípios, quando eu falei daqueles projetos que nós montamos para municípios, basicamente nós usamos a escola como centro da comunidade. Então nós levamos para a escola a conscientização, o porquê isso não é um lixo comum, toda essa problemática do lixo. Aí estabelecemos a escola municipal, estadual, particular, a escola como um ponto de coleta para a comunidade. Aí esses alunos que aprenderam, eles vão para a comunidade, falam sobre isso e trazem da comunidade os resíduos eletroeletrônicos. E aí nós damos a destinação correta. Então a gente trabalha muito com essa conscientização, com essa educação ambiental e para tentar pelo menos criar nos estudantes de hoje um futuro melhor, uma consciência melhor. E os filhos que acabam cobrando os pais. Isso. Pai, não joga essa pilha no lixo, vamos a um ponto de coleta, né? Mas e tudo isso, né? Pai, o seu banho já passou de 5 minutos. Isso mesmo, uma nova geração vindo aí. Muito bem, o Eugênio, ainda falando sobre o lixo eletrônico, ele diz o seguinte: eu ouvi dizer que as empresas terão que dar fim a computadores velhos, etc. É verdade isso ou ainda não entrou em vigor? É verdade, elas terão que fazer. Está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos que cada empresa é responsável para dar a destinação correta para os seus resíduos eletroeletrônicos que eles vendem. Só que para isso acontecer, eu, consumidor que utilizo, eu vou ter que levar até algum lugar. Então, existe algo que eles chamam na política de responsabilidade compartilhada. Então, desde o consumidor até a indústria, todos os agentes, o comércio, vão ter um papel para que isso funcione, tá certo? Mas quem vai ter que pagar a conta, segundo a política, são as indústrias. Vão ter que montar um plano, vai ter que pagar a questão logística, essa questão toda. Só que não está em vigor ainda. Tá. É o que a gente sabe, assim, só para algumas empresas antecedendo a política fazem algo a respeito. São grandes empresas, normalmente multinacionais, né? Que já tem uma certa política, mas é algo assim bem gradativo, que tendo em vista, só para ter uma noção, que demorou-se 20 anos praticamente para essa política ser aprovada. E só um detalhe, gente, eu sempre falo isso para os alunos, né? Não é porque essa política está adotada que não existiu nada precedente. Nós temos uma política de saneamento básico, nós temos outras legislações que já contemplam. Uma lei estadual sobre o assunto, já do ano passado. Então, assim, não é que é algo assim, descobriu-se a América. Não, já existe, só que assim, as implementações são difíceis, né? Só que agora, com esta política nacional, você tem aquela pirâmide que eu falei. Ela vai reger todas as demais agora no Brasil inteiro, que nós temos quase 6 mil municípios. O grande gargalo, né, que a gente pode dizer, é como contemplar aqueles municípios assim, mais pobres, né? Então, enfim, já os mais ricos, né, os mais adensados, como São Paulo, já tem uma problemática que tem uma coleta seletiva ínfima, né, que não chega na casa dos 5%, né? Então você imagina aqueles pequenos também, né? Porque isso também requer verba, né? Fiscalização, mão de obra capacitada, né? Tudo isso junto. Muito bem.